enquanto os meus amigos iam para ter férias em família, eu nunca tive isso. Eu ia durante as férias, eu ia para os viveiros tirar arrebentos, tirar ervas no chão, recebia 10 euros por dia, mas ao fim de julho até setembro eu tinha lá 200 euros para comprar roupa para ir para a escola em setembro. Sou forte hoje em dia, deve-se pelos tempos difíceis que eu passei, Claro. porque dentro de uma instituição tu encontras profissionais bons, profissionais maus, então nós vimos tudo. Eu lembro-me que eu, por exemplo, eu não podia ter destaque no musical da escola, como eu cheguei a ter, ou não podia ter certo tipo de coisas, porque os filhos deles tinha que ser melhores que nós, porque eu estava numa instituição, pronto, entre outros tipos de coisas. Não se deixar render e lutar, porque nós aprendemos e um dia mais tarde é a alavanca dessa pessoa também, e ela vai entender também que ou duas uma, ou tu vais deixar de estar onde estás, ou tu vais mostrar àquelas pessoas que acreditam que não vai ser mais ninguém, vai ser só mais uma aqui. Que a maior parte das vezes será isso que eles pensam. Este episódio tem o apoio de Creative 7, a empresa de marketing que faz o seu negócio brilhar. Inês, isto tem sido aqui umas conversotas de off, uma coisa maravilhosa. Tens 28 anos, tens 3 filhos, vieste para o Canadá com 18. Tu vieste à procura do quê? Aos 18 anos, o que é que se pensa quando se muda de um país para outro continente? Olha, pensar... Não sei o que é que eu estava a pensar na altura, mas eu sempre nunca tive medo de arriscar, e então não tinha nada a perder. Eu vim aqui não foi por trabalho, foi por um amor, e então na altura essa pessoa nasceu cá, então era o país dele, e pronto, eu era muito novinha. Então, claro. É o pai dos teus dois Sim, meninos, dos sim, teus sim, dois sim. filhos, dos primeiros dois Sim, filhos. sim. E quando tu vieste, já tinhas algum dos meninos? Não, Nasceu já aqui? tudo aqui. Sim. O William, eu cheguei em 2015 ao Canadá, com 18. Em 2016 eu tive o meu menino, o William, porque eu também comecei a namorar com 14, 15 anos. Então éramos muito novinhos. E pronto, depois 2 anos a seguir, em 2018, nasceu o Gabriel. E pronto, em 2019 tudo mudou. Em 2019, tudo mudou porquê? Porque eu separei-me. Então separaste logo a seguir a teres tido o segundo menino? Sim, nem um ano depois. Sim. E porquê que te separaste? Porque lá está, nós éramos muito novinhos, e não era um relacionamento saudável. E nós, quando é o primeiro amor, nós não sabemos os sinais ou não temos a noção. E pronto, eu tive que sair para o meu bem e dos meus filhos. E pronto, foi aí que eu também me tornei outra pessoa e cresci muito. Mas também foram 3 anos que eu tive que... Vivi para os meus filhos também. E foi incrível. Foi incrível. E tinhas cá alguma rede de apoio? Tinhas amigos já nessa altura? Alguém que te pudesse deitar a mão nos primeiros tempos? Quando te separaste? Porque por aquilo que eu percebi, saíste de casa. Portanto, uma mãe tão jovem com 2 crianças e precisar de recomeçar num país estrangeiro. Tu falavas bem inglês? Eu dava ali uns chutinhos. Já dava para te resolveres tudo o que precisasses? Sim. E então fui 2 semanas para casa de uma amiga, na altura, que me ajudou muito e sou eternamente grata a ela. Trabalhei, eu tirei o meu curso de unhas gel, eu sou nail designer, em Portugal, quando eu tinha perto de 16 anos. Já fizeste o curso lá? Sim, o primeiro curso, tem 4. Epá, olha que eu acho que isso foi o curso perfeito para depois vir viver para o Canadá. É verdade. Ainda hoje faço. Então foi a minha alavanca, mas na altura eu tive que parar. Fui trabalhar para uma fábrica. Eu disse às minhas clientes todas que também na altura sabiam, ainda hoje algumas estão comigo. Tenho 9 anos, clientes, então é incrível. Somos o apoio umas das outras, como eu costumo falar.
e que me ajudaram muito, mas tive que pôr uma pausa, fui trabalhar para uma fábrica. Porque se calhar precisavas de ganhar mais dinheiro ou ter uma estabilidade maior. Estabilidade. Eu deixava os meus meninos por volta das 6h30 na babysitter. Nisto, o mais novo tinha 10 meses. E tu tinhas apoio financeiro do pai dos meninos? Mais ou menos. Mais ou menos. Ias tendo? Nunca contei muito com isso. Mas tinhas que trabalhar então de noite e de dia, praticamente. Sim. Eu saía de casa por volta das 6h, deixava os meninos às 6h30, entrava na fábrica por volta das 7, 7h10, saía da fábrica às 4h10, isto porque deixavam-me sair mais cedo, porque supostamente eu saía às 4h30, depois ia buscar a correr, depois chegar em casa às 5 da tarde com os meus 2 meninos, e trabalhava até às 8 da noite. Esta foi a minha vida. Depois quase fazias um o ano. segundo turno a fazer as unhas. Uau. Porque a fábrica pagava uma renda e eu tinha sempre tudo certinho. Na altura, o salário mínimo era mais pequeno. Mas precisamos de mais coisas sem ser a renda de casa, não é? A fábrica só me pagava a renda, o aluguer. E as unhas, quando eu fazia depois desse horário das 5 às 8, era o que eu podia encher o frigorífico, comprava roupa, eu deixei tudo para trás. Tudo, Cristina, não quis um par de cuecas. Tudo. Comprei roupa para os meus filhos, a cama, os móveis, tudo. O carro, mais tarde, um ano depois, eu fui ao stand. No dia das mães eu até brinco, porque o primeiro dia das mães do meu filho mais novo eu não estava lá. Mas eu prometi, e escrevi ainda hoje, eu tenho num diário, que um ano depois nós íamos concretizar algo. Então eu lembro que no dia das mães, em 2020, eu fui a um stand e eu disse, olha, eu quero aquele carro. Então foi já com o nosso carro, que sou muito bem. Claro, com 2 crianças pequenas um carro é fundamental. E sair de casa tão cedo. Sim, eu tinha 20 de verão ainda é mais ou menos fácil, mas de inverno é muito complicado. Sim. Eu lembro-me que eu trabalhei numa pastelaria quando cheguei, trabalhei 1 ano e meio numa pastelaria. Eu trabalhava no turno da tarde, mas tinha uma colega que trabalhava comigo no turno da tarde e depois, quando a bebé nasceu, ela passou a trabalhar no turno da manhã, que era às 4h30 da manhã que ela entrava. Já trabalhei em padaria também. E ela teve em casa 1 mês e depois teve que deixar a bebé também numa babysitter. A Tânia, espero que a Tânia me esteja a ouvir, a Tânia era uma super mega trabalhadora e ela tinha que ir pôr a menina à babysitter, a menina e o menino, que entretanto era o segundo, às 4 da manhã, mas não tinha carro, ela ia então, de para teres carrinho, um pouquinho a noção, de inverno aquilo doía-me só de imaginar. O segundo, eu tive parto normal na quinta-feira, eu sempre trabalhei até a última, eu estava com uma amiga, eu comecei a ter contrações e eu estava a fazer-lhe as unhas assim para a minha amiga. Eu estou a sentir assim molhada, tu também? E isto porque e ela disse, não, a mim não me rebentaram as águas. Eu nem me lembrava, eu estava no meu dia-a-dia, a cuidar do meu filho, sempre na correria, porque eu eu guardava a casa nessa altura. Não podias pensar em mais nada. 2018. Então, e ela começou logo amiga, tu vais ter crianças? E eu, calma. Primeiro eu tenho que tratar do mais velho, vou tomar banho, vou-te acabar a fazer as unhas, depois eu vou para o hospital. Então ela foi comigo porque ela ficou logo aflita, eu lembro-me. Na altura começou a chorar assim, amiga, não te deixes ir sozinha para o hospital. E então eu fui a correr com ela e ele nasceu, quase 4 kg parto normal, quinta para sexta. Na segunda-feira eu estava a fazer pés às 9 da manhã. Tinha que pagar contas, tinha que pôr um teto nos meus filhos. Nessa altura já estava a governar a casa. Então... É claro que, mesmo não saindo do seu país, há muitas pessoas que fazem grandes sacrifícios e que toda a vida fizeram. Mas eu acho que quando nós imigramos, e especialmente nos primeiros tempos, sem termos muita certeza do que é que vamos fazer, mais ou menos todos passamos por isso. Agora, claro que com crianças pequenas e assim é muito pior, muito mais complicado. Bem,
Os teus meninos tinham que ser muito bonzinhos para te deixarem fazer essas coisas todas ao São. fim do dia. Agora, hoje em dia, sou irmão, já um tira o tablet do outro, um tira o brinquedo do outro. E o meu mais velho é muito perfeccionista, gosta de tudo direitinho, tudo. E o segundo é o troublemaker, o segundo vem sempre a destruir a casa. E a terceira, Ela é muito boa, ela, coitadinha. Agora ela sofre com eles, mais tarde vai ser eles. Isso é agora, vai ser ver. eles. Ela é que lhe vai dar papas Eles na... são incríveis, ajudam muito com ela, muito. São muito... Que queridos, que E às vezes tem bonzinhos. clientes lá e elas ficam, uau. Eu falo, eu mostro aos meus filhos que eles têm que, nada cai do céu. E eu cresci numa instituição em Portugal, eu tive que lutar. E enquanto os meus amigos iam para ter férias em família, eu nunca tive isso. Eu ia, durante as férias, eu ia para os viveiros, tirar arrebentos, tirar ervas no chão, recebia 10 euros por dia, mas ao fim de julho até setembro eu tinha lá 200 euros para comprar roupa para ir para a escola em setembro. Então... Tu estavas-me a contar, antes de começarmos, que cresceste numa instituição, portanto a tua mãe tinha alguns problemas de saúde que precisava de apoio e tu, a tua irmã e a tua mãe foram viver para essa instituição. Tu disseste-me que tinhas 7 anos. Ou não, tens memórias... Foi desde que nasceste. Sim. Para ti deve ter sido uma coisa normal. Tu se calhar não vias assim tantas diferenças, porque era aquele o mundo que tu conhecias. Mais tarde é que talvez tenhas começado a perceber que nem todas as pessoas viviam daquela forma. Sim, eu cresci à volta de pessoas com deficiência, com pessoas debilitadas. Eu falava que eu tinha várias mães. Porque quando eu me portava mal na escola, não era a minha mãe que me dava na cabeça. Eu tinha que lá ir aos ofícios e falar com os doutores da instituição. E eram eles que... Vocês tinham um espaço separado, tipo uma zona familiar? Era um apartamento só para vocês? Sim. E cozinhavam? Ou comiam todos juntos depois num refeitório? Eu tinha a minha casa com a minha mãe e com a minha irmã. E depois tinham o apoio antes dos ela tinha com outras operacionais. pessoas, outras famílias. Mas depois, mais tarde, nós tínhamos o nosso cantinho e temos o nosso apartamento lá. Minha mãe é independente, não está misturada, como quem diz, mas tem apoio domiciliário. Todas as semanas tem pessoas que tomam conta dela, que vão com ela às consultas. Claro, é pago mensalmente, não é? Mas tomam conta. Por exemplo, eu vou lá a Portugal e eu entro em contacto com as monitoras lá e falo, olha, eu vou lá. E elas respeitam muito nisso. Lá está. Elas conseguem perceber que eu não sou uma vítima do sistema. Eu sou uma pessoa que eu cresci. Claro, eu cresci naquele meio, porém sou totalmente... Eu não gosto muito de usar a palavra porque a mim aborrece-me solenemente quando as palavras caem muito no uso demasiado e parece que perdem algum valor, mas não encontro outra. Tu és a verdadeira resiliente. Sim, tive que ser. Sofri muito na escola e porque às vezes ia lá a carrinha da instituição buscar-nos e eu tentava me esconder ali ao máximo para ninguém me ver. E cheguei a sofrer com alguns professores. Mas esconder de quê? Porque eu entrava com pessoas com ciência, né? Tinha da instituição não querias também. ser vista com as pessoas da instituição. Eu escondia-me ali para ninguém me ver, porque as crianças na escola, não é? Claro. Mas pronto, hoje em dia todos me seguem e respeitam também. E pronto, a vida é maravilhosa. Se tu pudesses, assim por um truque de magia, ir lá atrás e olhar para ti quando tinhas 10 ou 12 anos, o que é que tu dizias a ti própria, né? Agora que estás aqui, o que é que dizias àquela menina, à Inês, quando tinha 10, 12 anos? Eu dizia a ela para confiar. Tudo tem um propósito. E eu, se tivesse passar de novo, eu passava. Eu falo que tempos fáceis criam adultos fracos e tempos difíceis criam seres humanos fortes. Então, se eu sou forte hoje em dia, deve-se pelos tempos difíceis que eu passei. Claro. Porque dentro de uma instituição tu encontras profissionais bons, profissionais maus. Então nós vimos tudo. Eu lembro-me que eu, por exemplo, eu não podia ter destaque no musical da escola, como eu cheguei a ter, ou não podia ter certo tipo de coisas, porque os filhos deles tinha que ser melhores que nós, porque eu estava numa instituição, pronto, entre outros tipos de coisas, mas pronto,
temos que passar por isso, não é? Então, E hoje és um bocadinho mãe da tua mãe. eu sou muito família. Um pé está aqui, um pé está lá. E a tua madrinha, que foi a pessoa que tu também já me contaste antes, que te queria adotar, mas que impuseram que te adotava a ti e à tua irmã, então não era, pronto, não permitiam a adoção, e para ela era complicado adotar duas crianças, porque ela tinha a vida dela. Às vezes as pessoas podem, de uma forma gratuita, criticar logo, mas ela estava a ser consciente. Provavelmente ela não tinha mesmo vida para adotar duas crianças. E ela foi muito... Eu não tinha a noção, porque a minha madrinha sempre foi uma pessoa muito rígida. E até certa altura eu até cheguei a pensar que ela não gostava de mim, porque a minha madrinha não é muito de abraços, não é muito de beijos. São pessoas que eu entrava lá ao fim de semana e eu tinha logo que pôr-me ao serviço. Tinha que logo que lavar a casa, pátios, que tinha que tirar roupa, pôr roupa, ir pôr à capeira das galinhas e lavar correr os porcos. Mas todos faziam? Sim, Não eras só tu? Não. Portanto, não te estava de certa forma a castigar, não é? Eras me parte da também. família e toda a gente o fazia. Exatamente. Mas pessoas sempre muito trabalho, porque ela tinha uma empresa, ela trabalhava na escola até a certa altura, e é auxiliar de educação, e o meu padrinho tinha empresa de viveiros, ou seja, era uma casa que sempre entrava 30 pessoas, nós íamos para o tempo de enxertia, nas férias eu ia com o pessoal também trabalhar, porque a minha madrinha... viveiros de quê? Plantas? Sim, árvores de fruto. Ai, de árvores de fruto. Eu ia, quando estava lá nas férias, eu ia com o meu padrinho, com o marido dela, para as feiras, para o Fundão, para Aveiro, e eu adorava, eu acordava às 4 da manhã, porque nós tínhamos que fazer, né, horas de viagem, e carregar o caminhão com os empregados, e eu às vezes acordava antes dele, já estava lá a bater à porta para ele ter certeza que ele não se esquecia de mim, porque eu adorava, e foi assim que também que eu aprendi até a vender um pouco, porque ele deixava-me falar com os empregados, e eu até chegava a brincar com os amigos de trabalho lá, que tinham outros, né? Porque na feira é um lote, né? Então a gente se conhece ali naquele recinto, e eu até dizia, olha, espera aí que eu vou fazer uma montra bonita para você. Então punha as camélias, ainda hoje sei o nome das plantas, para ter a noção, punha à frente, assim, com as flores e tudo, que às vezes iam sozinhos, não iam com mulheres, nem com empregados. Espírito de vitrinista. Ele, então, meu pai ria-se. E brincávamos com situações, então... Devias ser também o Benjamin daquilo tudo, se calhar eras a mais pequenita que andava por lá. Sim, e eu adorava. Porque, só para explicar, portanto, essa senhora não te pôde adotar por causa dessa imposição, mas tu começaste a ir passar fins de semana à casa dela e férias. Sim. E com que idade é que isso começou a acontecer? Desde que eu nasci. Ai, foi logo? Sempre. Ai, que bom. Por isso é que tu dizes que foi um Criada grande pilar. Sim, mas ela no início foi muito criticada. Porque hoje eu meto-me nos sapatos dela e não é qualquer pessoa que faz isso, porque eu não sou o sangue dela. Ela era patroa do meu pai biológico, que ela tinha que ir à casa dele para acordar, para ele ir trabalhar. Era uma pessoa que consumia muito álcool, tanto morreu com cirrose com 40 anos, eu tinha 5 anos. Eu convivi muito pouco, ainda hoje, mas lembro-me dos momentos, e minha madrinha sempre ao fim de semana, ele batia lá à porta, minha madrinha sempre vai lá com o teu pai ao café, ele comprava aqueles chupa-chupas que parece uma chupeta, eu lembro-me. Sim. Tu és muito novinha, mas tens aí vida para dar e vender. É verdade. Olha, e neste momento, tu sentes-te realizada com a tua mudança para o Canadá? Tu encontraste aqui o que procuravas, ou mesmo não tendo nenhum objetivo, alcançaste mais do que alguma vez poderias imaginar? Embora tenhas sido uma mãe sozinha com 2 crianças durante algum tempo e bastante jovem e tudo isso, apesar de todas as lutas, como é que tu sentes a tua vida hoje aqui? Olha, eu falo que o Canadá deu-me aquilo que Portugal ainda não deu, que foi um desenvolvimento pessoal muito grande. Eu cresci muito. Claro que também deu-me monetariamente algo que eu nunca tive na minha vida. O meu primeiro iPhone foi aqui, a minha primeira calça de marca assim, mais foi aqui. Mas deu-me uma bagagem e eu sou muito grata ao Canadá. Eu falo que
eu amo Portugal, é o meu país, mas também amo Portugal, amo o Canadá, mas pronto, Portugal é Portugal. E eu sei que um dia mais tarde eu tenho lá a minha mãezinha para cuidar. E como é que é ser uma jovem mãe de 3 crianças, profissional, mulher, esposa, todos esses papéis ao longo do dia, porque durante o dia vamos vestindo todas essas peles. Como é que tu te sentes? Tu sentes-te sobrecarregada ou neste momento tens o apoio necessário para teres uma vida feliz? Olha, eu hoje eu tenho um grande apoio, que é o Tosé, que também faz parte aqui É do verdade. estúdio. Tu conheceste o Tosé com que idade? Eu conheci o Tosé no 2020, ou seja, Já tinhas carro. já tinha carro. Já tinha. Foi em 2020 que compraste o carro. Foi. Então foi através de amigos e pronto, sem qualquer expectativa. Ele até estava em Portugal na altura e pronto. Ele ajuda muito, muito. Ele ama os meus filhos como ele, tanto que se perguntares ele vai dizer que tem 3, não um. Sim, ele já tem Ele é comentado isso muito várias babado, vezes. ajuda muito. Tanto que o meu filho do meio é fotocópia dele hoje em dia. Já é do Porto, já tem que... Eu às vezes assim, não tens Benfica. Assim, não mãe, eu sou Porto. Já está... ele ajuda muito com a menina. Então, e depois ele veio para cá quando? Eu venho para cá em 2022. E que idade é que ele tinha? Ele tinha para aí uns 22, não? E eu sou mais velha que ele. E ele quando veio foi para vir ter contigo? Foi também uma loucura. Tanto que a pessoa que me colocou aqui legal foi a Marina. E ela lembra-se ainda hoje da minha história. Ela diz que nunca mais esqueceu, porque eu tinha quase de fazer 18 anos. Casada, né? Eu casei aqui na Cirola um mês depois de chegar. E então ela achou assim uma história maluca. E depois, mais tarde, em 2022, eu vou à Marina. Ela, né? Totalmente diferente. Trago outra história maluca. Disse, Marina, como é que eu posso fazer para trazer? E ela só virou-se para mim e regalou os olhos. E tu tens a certeza? E eu engoli em seco. Né? Marina, toda a gente respeita a Marina neste país. Eu engoli em seco. E assim, meu Deus, eu espero que sim. Porque eu estava há um mês de namoro com ele. Um mês. E porquê é que ao fim do mês tu tomaste essa decisão? Não fui eu, fui ele. Não, mas foste tu que decidiste legalizá-lo, não é? Fazer o sponsorship. Porque ele deixou tudo para trás. Ele nunca pôs em questão eu ir para lá. Ele sabia que eu tinha os meus filhos e eu nunca ia deixar os meus filhos para trás. Mas um mês. Mas como eu já... Tu tiveste o feeling que era a coisa certa. Eu sou aventureira. Mas como nós também já éramos amigos antes e já o conheci há 2 anos que nós já iam conversando assiduamente. Nós tínhamos uma grande amiga também em comum, que era, na altura era a melhor amiga dos dois. Então tínhamos tudo ali à nossa volta e nós ligávamos e da chamada nós falávamos. Eu já o tinha visto pessoalmente antes, quando lá tinha ido em 2021 para batizar o meu menino mais novo. Então já tinha aquela segurança de conhecer antes de uma relação. E pronto, o que tiver que ser, vai ser e eu... E portanto, de 2022 até agora são 4 anos que o Tosé veio para cá, que começaram a viver juntos e que entretanto a vossa relação também já deu frutos e agora que tem uma vitória. Agora é a vitória das nossas vidas, agora acabou, já disse. Que fez agora há pouco tempo, um ano. Um aninho. A vossa relação conjunta, pronto, que é uma relação, embora já com muita história pelo meio, com muitas coisas que aconteceram, ele assume um casamento que já vem com um pack completo com 2 crianças ainda pequeninas e todas essas coisas. Que planos é que vocês têm futuros, mas a curto prazo? O que é que vocês imaginam estar a fazer daqui a 10 anos enquanto família e enquanto profissionais? Têm alguma ideia? Olha, hoje em dia é investir em nós, na nossa relação, na nossa vida, mudar... Não há nada melhor que investir em nós próprios. É isso mesmo. No trabalho, temos muitos projetos, muitos planos. Então, lá está, sem família aqui torna um pouquinho mais difícil. Mas eu vou apoiando, ele vai-me apoiando. Ele tem muitos sonhos, ele é muito sonhador. E eu já sou mais pés no chão. Às vezes isso também, quando nós estamos acomodados, também acaba por nos bloquear. E então ele é mais de arriscar, bora e vamos fazer acontecer. Se me der errado a gente aprendeu, mas a gente está a fazer algo que ainda não foi feito. Então vamos dar
por felizes e pronto, então vamos esperar por esses projetos. Claro, vocês são muito novinhos, têm 3 vidas inteiras pela frente, não é uma sequer, são 3. Olha, quando tu vais a Portugal e visitas a tua mãe, costumas visitar as pessoas da instituição, sei lá, as pessoas que fazem parte da gestão da instituição. Como é que tu sentes que eles olham para ti, portanto, tendo sido uma menina criada ali e que se calhar eles apostavam um pouco no teu futuro e agora verem-te uma mulher bem-sucedida a viver num país estrangeiro, ainda jovem, com tanta coisa para fazer, mas segura, a dar os passos certos, a ter aprendido com a vida e a valorizar-se a si própria acima de tudo, que às vezes é o mais difícil para quem vive em ambientes em que o afeto é quase inexistente. E depois a tua primeira relação também não era uma relação em que tu tivesses recebido muito afeto, muito apoio. Tu achas que a instituição reconhece que tu és um caso de sucesso? Sim, sem dúvida. Eu quando lá vou, eu tento pelo menos ir lá uma vez, porque a minha mãe também gosta de mostrar-me. A gente é vitrina. É normal. E vou lá sempre. E também, como eu te falei, estou sempre a falar com a pessoa que está com ela e com que está acima dela. Então, uma também, na altura, visitava a minha casa, então eu já tenho, que é a Maria João, que ela, então, tem uma afinidade diferente também com ela, e ela também é pouco mais velha que eu e é incrível também. E a tua madrinha? Tu disseste que a tua madrinha não era uma pessoa de demonstrar afeto de uma forma física, com abraços ou talvez com palavras, mas ela teve outra forma de te mostrar afeto e de mostrar que se preocupava contigo e que te guiava. Sem dúvida. A pessoa que eu corro é o meu braço direito na vida. Se eu tiver que chorar, a primeira pessoa que eu vou correr, e eu tento não. Eu lembro, o ano passado foi um ano difícil para mim, porque eu, ao fim de muitos anos, eu pus tudo escrito, deixei para trás um capítulo complicado da minha vida, então foi um ano de tribunais, posso já dizer, não tem problema nenhum. E eu lembro perfeitamente que o Tosé estava a trabalho, mas eu lembro que eu estava sentada no carro, à porta da corte, e eu comecei a chorar porque sozinha naquele ambiente, e eu sou muito paz na minha vida, então eu lembro que eu comecei a chorar e eu comecei a agarrar no meu telefone. Só que ao mesmo tempo nós, lá está, choramos e depois quando ligam está tudo bem, está sempre tudo bem. Sendo vocês um casal tão jovem, mas eu acho que na vossa geração é muito mais natural que se dividam as tarefas, não é tu ajudas-me ou eu ajudo, porque não é uma questão de ajudas, a casa é dos dois, portanto é os dois que fazer, porque as coisas não aparecem feitas sozinhas. Vocês lidam bem com essa parte, porque com 3 crianças pequenas em casa deve haver dias que são um bocado estressantes, mas organizam facilmente o vosso horário, as vossas tarefas? Facilmente, às vezes não é muito facilmente, porque o Tosé é muito focado no trabalho, e eu tiro o chapéu por isso, é muito... E eu já sou muito... Não é perfeccionista. Como eu cresci na instituição, nós tínhamos lá as monitoras que iam lá à nossa casa e minha mãe, não sendo uma pessoa que, por exemplo, varra à volta do tapete. E minha madrinha já levanta o tapete, né? Limpa tudo. E minha madrinha, então, como era uma casa enorme e tínhamos que limpar com mangueira, eu já entrava lá a limpar, eu saía a limpar. E a minha mãe não tem essa limitação. Claro, então, às vezes eu chego lá a Portugal, eu já vou limpar dentro do micro-ondas antes de ela chegar ao trabalho e do frigorífico, fazer as coisas que ela não costuma fazer. Então eu cresci a ter que fazer isso. Ter que deixar tudo pronto, porque senão a monitora vinha, ou às vezes nós tínhamos... Já eras mãe, nessa altura. Nós tínhamos aquela visita da Segurança Social, então aquele medo de não podem tirar dela ou da minha irmã. Eu tinha que ter tudo organizado e tornou-se um trauma, né? Eu falo que nós somos crianças traumatizadas, porque hoje em dia passou para mim isso, de tenho que ter tudo organizado, porque a qualquer momento pode alguém entrar e acaba por me exigir muito. Às vezes o Tosé brinca e diz, amor, isto não é um museu. Mas às vezes essa organização também se prende com o não perdermos o controle da nossa vida, das coisas. Às vezes prende-se com outras coisas em termos emocionais muito mais profundas do que exatamente o espaço físico. E pode ser isso. Tu precisas dessa organização para não perderes o controle da tua vida, para
Pode ter muito a ver com o lado O emocional. Tosé brincava na altura e no início ele dizia-me assim, olha, eu sei que tu tiveste que sobreviver, mas eu sou o homem da casa e eu tive que abaixar, eu tinha muito energia masculina, de eu faço acontecer, eu não preciso de ninguém. Eu também E tenho. toda a gente precisa de alguém. E eu tive que aprender isso com ele. Não, Eu, como vivi com a minha filha só as duas durante também muitos anos, eu separei-me, ela ainda nem tinha 3 anos, e depois quando vim para o Canadá ela tinha 15, ficou com o pai, mas durante esses anos todos vivemos só as duas, vivemos sempre as duas. Portanto, eu também me habituei a fazer tudo o que posso, o que não posso. Eu, se me olhar para a sala de repente e me apetece mudar móveis, eu tenho 2 homens em casa, mas começo a fazer tudo sozinha. Eu limpava a casa E depois, claro, que eles se zangam às vezes, porque é que não pedes ajuda, agora estás aí aflita da coluna. Às vezes não é sequer por mal, é porque é para fazer face, acabou-se, é para fazer face. E depois eu tenho outro problema que eu não sei se é dos Capricórnios, mas eu acho que é também. E que é feio, eu sei que é feio e eu tento controlar, que é se eu quero alguma coisa feito desta e daquela e da outra forma, só eu é que sei o que está dentro da minha cabeça, como é que eu quero, tenho que ser eu a fazer. Eu sou um pouquinho. Isso é muito chato, mas eu reconheço que isso é muito chato para as pessoas que estão à nossa volta, porque dá a sensação que estamos a torná-los nos inúteis, não é? Mas não é por mal. Sim. No meu caso, acho que tem a ver, não é? Que eu percebo muito disso, com a questão astrológica e pelo facto de eu ter vivido muitos anos sozinha com a minha filha, e claro que tinha que ser assim. Olha, e como é que foi a recepção dos pais do Tosé a 2 netinhos assim de repente já crescidinhos? Já crescidinhos, eram pequenininhos, mas não eram bebés de colo. Olha, ainda não tiveram pessoalmente com eles. Ai não, que vai pena. Ser a primeira vez este ano que nós vamos lá daqui a nada. Mas fazem videochamadas e essas coisas. Sim. Não, a minha sogra é incrível. É do norte, é nortenha. É de Rio Tinto, já sei, de Rio Tinto. Eu brincava porque eu assim, meu Deus, eu perguntava se eu estou assim, amor, porque elas falam alto e a gente no centro não entende isso e não tem maldade, né? Claro. Os palavrões. Então a minha mãe é muito engraçada porque ela começa, ai meu Deus. E então eu dizia assim, amor, achas que ela gosta de mim? Porque como ela fala assim, e ela assim, não te preocupes, se ela não gostasse de ti, ela dizia-te. É assim mesmo, é uma mulher do norte. E sempre foi incrível. Às vezes quando tem que dar na cabeça ele dá. E é apaixonada pela menina, pela neta, todos os dias liga. E o meu mais novo, então ele acha super graça porque eles agora falam mais português. Porque eles em nossa casa tu falas português. Na rua tu falas inglês. Nós somos portugueses, a tua família é portuguesa, tens que chegar a Portugal, tens de falar com os primos em português. E é em pequeninos que se ensina. E é uma mais-valia eles falarem 2 línguas em vez de falarem só uma. Até lá acha graça que ela liga. Então, Gabi, és clube. E ele, Porto! E ela acha graça. O sotaque, o William, o meu mais velho, é mais assim como eu. É mais reservado, calado. Guarda muito para ele. Eu sou assim, eu não falo muito. Eu vivo tudo dentro de mim. É mau, talvez é um defeito também meu, por acaso estou assim, o que é que se passa? Não está tudo bem. Porque eu cresci a ter que guardar para mim. E então ele é um pouquinho assim, mas pronto, é só até... Mas vai ser Mas vão se conhecer em breve, então. Sim, vamos. Ai, que bom, vamos juntar toda a gente para o batizado. Que maravilha. Quando é que é o batizado? Em julho, vai ser em julho. Lá em Portugal, da Vitória. Na minha terra, na Lousã. Ai, que bom, que giro. Eu estou a dizer assim, não, o casamento tem que ser no norte, assim. Então o batizado vai ser, na minha terra. As coisas, exatamente. Olha, Inês, que conversa tão boa. É muito interessante que essa parte da instituição eu não sabia, soube 5 minutos antes de começarmos aqui a gravar mesmo com as câmaras, mas a mim toca-me, e sabes, é curioso porque já não és a primeira pessoa que temos aqui que também esteve a viver numa instituição com a mãe. A Karina Paradela, não sei, deves conhecer, ela faz parte da direção do First Portuguese, é das Bimbas em Toronto. A Karina também viveu numa instituição e, isso a mim toca-me bastante, não consigo sequer imaginar como seja. Graças a Deus há pessoas que são umas valentes como ela foi, como tu,
E isso é o mais importante. No final do dia, o importante é quem se safou e que se safou da melhor forma. Sim, sim. Sim, todos nós temos uma força, né? Eu falo que todos nós temos uma história dentro de nós. E acredito que quem vai ouvir talvez também se identifique ou passou por algo. E cabe-nos a nós deixar ficar lá no poço ou levantar. E eu sempre tive muita garra nisso. Eu senti muita fome pelos nossos. Eu sei que eu sou o contacto de emergência da minha mãe, por exemplo. E eu sei que um dia eu é que tenho que lá estar também. Olha, se por acaso alguém que nos está a ver estiver numa instituição ou tiver passado ou que tenha passado por alguma instituição ou que esteja neste momento, não é? Há algum conselho que tu gostarias de dar? Há alguma palavra de motivação? O que é que tu gostarias de dizer a essas pessoas? Não se deixar render é uma boa palavra. E lutar, porque nós aprendemos e um dia mais tarde é a alavanca dessa pessoa também, e ela vai entender também que ou duas uma, ou tu vais deixar de estar onde estás, ou tu vais mostrar àquelas pessoas que acreditam que não vai ser mais ninguém, vai ser só mais uma aqui, que é a maior parte das vezes será isso que eles pensam, e mostrares que não vais ser. Como é que se chama a instituição? É Arcel. Associação. Manda lá beijinhos para essa gente toda. Para a Arcil, para a Lausanne. Ainda vamos visitar a Arcil à Lausanne, aqui que agora cá estamos. Tem muitos bons profissionais lá. Que bom, que bom. Não posso queixar. Olha, eu mando um beijinho grande para a Lausanne, porque eu já fui muito feliz na Lausanne em fins de semana com pessoas amigas que têm lá uma casinha de fim de semana. Eu sou residente lá, a minha família é de Sebino, Miranda do Corvo, da terra da chanfana, não sei se sabes. Já provaste chanfana? Maravilhoso. Ainda não tive coragem. Bom vinho. E então aí eu cresci em Miranda do Corvo também, e a minha família é de Semito, Miranda do Corvo. E pronto, Lausanne é a minha terra. Eu adoro as minhas raízes. Sou muito grata por tudo que vivi e cresci lá também. Inês, obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui à conversa contigo e descobrir uma mulher tão grande numa jovem, tão jovenzinha ainda como tu és. Obrigada eu pelo convite. Obrigada. Obrigada. Este episódio tem o apoio de Creative 7, a empresa de marketing que faz o seu negócio brilhar.